Eu peço desculpas, é que eu estava fazendo uma live que era para durar 1 hora e foram quase 2. Então, eu peço desculpas. Nada, que isso, deputada. A gente fica muito feliz com a participação da senhora aqui conosco. Eu vou sair da frente da tela aqui para a senhora poder acompanhar aqui os patriotas que realmente estão lutando pelo Brasil, né? De fato, trabalhando para que a nossa sociedade se transforme da melhor maneira, dentro da democracia, respeitando todas as condições nesse sentido. Para nós é um motivo assim, de muita felicidade estar aqui compartilhando deste momento de forma simples, mas fazendo a nossa parte para que o Brasil aconteça. Então, vou deixar a senhora livre para conduzir aí todo o processo, né, a conversa aqui com os patriotas que aqui estão, e depois a gente vai fazer aquele bate-papo, se a senhora assim permitir, de fazer algum questionamento, alguma informação nesse sentido. Pode ser? Deixa só eu entender uma coisa. Esse evento é um evento para o público que está aí, ou nós estamos abertos para a internet? Também estamos online, na página da FANPEC, mas não tem muitos seguidores lá, tá? Aqui é mais... Aqui, mas é uma live que vai ficar salva e ela vai ser replicada depois, as partes dela, inclusive as pessoas que estão aqui estão filmando, vão retransmitir, tá bom? A mensagem que a senhora tem para nós, e ela vai ficar salva lá no Facebook, tá bom? Tá bom. O FANPEC, assim, dando um cenário do que é o FANPEC, né? É um fórum de ativistas, movimentos, parlamentares, que é no caso da senhora hoje, como deputada, se Deus quiser, futura senadora, pelo nosso país aí, né, por São Paulo, empreendedores conservadores, né, pessoas que querem, de fato, melhorar o Brasil, tanto agora olhando na projeção das eleições de 2024, 2022, mas para 2024, 2026, é um processo. O fórum está só começando, e por isso que eu fiz aquele convite da senhora ser a nossa madrinha, né, de ser uma parceira nossa deste fórum, para a gente espalhar esse sentimento de unir a direita, que é uma pauta que a senhora defende muito, da direita está unida em torno de propostas que possam realmente mudar o Brasil. Então, eu vou sair aqui da tela, se ficar legal aí, a senhora fica à vontade, tá bom? Tá bom. Bom, eu agradeço muito o convite, né? Sei que, a princípio, esse encontro está ocorrendo no Espírito Santo, então cumprimento o Espírito Santo, mas cumprimento também todos que nos acompanham online. Se eu entendi bem, né, a temática é sobre o conservadorismo, e eu sempre me declarei uma pessoa conservadora na concepção de São Tomás de Aquino, né, que escreveu a Suma Teológica, e tem todo um trabalho a evidenciar que ser conservador não é jamais mudar o que se tem, ou jamais aceitar transformações. É ter a sabedoria, né, de entender o que está bom e por isso deve ser mantido, e o que está ruim e por isso deve ser alterado. Então, ele trabalha muito essa ideia para as alterações legislativas, né? Eu lembro que eu usei muito essa obra quando foi apresentado no Congresso Nacional, em 2012, um projeto de novo Código Penal, que era um projeto apresentado por um grupo de intelectuais, de professores de direito, como algo que revolucionaria o direito penal. Um dos argumentos utilizado era o argumento de que o nosso Código Penal é de 1940, então precisaria ter um novo código. E eu fui me socorrer da obra de São Tomás, né, para dizer que São Tomás já ensinava que a lei, quando ela é promulgada e entra em vigor, ela não entra em vigor apenas com a sua letra, ela vai se aprimorando com o passar do tempo, com o costume, com a interpretação, com a maneira que ela é aplicada. Então, São Tomás ensinava que toda mudança legislativa, ela trazia em si vários problemas, né, que seriam de renovar todos esses costumes, essa interpretação, essa aplicação. Então, que seria muito necessário sopesar, né, os ganhos que essa alteração legislativa traria ou trará, com os malefícios de ter que mexer nos costumes de como aplicar a lei.
E, utilizando essa argumentação, eu defendi que aquele projeto de Código Penal não tramitasse, porque os malefícios que ele traria, por mudanças pontuais contempladas no texto, e mesmo pelo fato de mexer em toda a codificação, esses malefícios seriam muito superiores a eventuais benefícios, também pontuais, dessa proposta de mudança legislativa. Dentre uma das propostas que estava nesse código, olha, vejam como eu trato desse tema publicamente há muitos anos, né? Esse projeto é de 2012. Uma das mudanças legislativas que estava nesse código era a legalização do aborto. E era 2012, eu nem pensava em pedir impeachment de ninguém, nem pensava em me candidatar a nada. Eu já comecei a me manifestar. Na época, eu acho que eu não tinha rede social, porque eu era meio avessa à rede social. Eu mandei textos para os jornais, né? Gostava muito de mandar artigos para os jornais. Mandei artigos para os jornais criticando o projeto. Lembro que escrevi para colegas professores, né, que eu sou professora na USP, estou licenciada para cumprir o mandato, mas eu mandei e-mails pedindo, pelo amor de Deus, para eles me ajudarem, que o projeto era ruim, que o projeto estava caminhando a passos largos. Lembro de colegas me escreverem: Janaína, para de se preocupar com o que não é necessário, esse projeto não vai andar, esse projeto não vai dar em nada, você está gastando energia, está gastando seu tempo. Mas eu não me convenci, aí teve uma audiência pública para tratar desse capítulo do direito à vida, eu paguei a passagem, fui para o Senado para falar contra o projeto. Eu lembro até que o senador que estava presidindo era um dos cabeças desse projeto. Eu acho que era, qual era o nome dele? Tax, Pedro Tax, pode ser? Talvez senador Pedro Tax. Ele ficou muito nervoso, mandou eu calar a boca. Eu falei: não vim de São Paulo para Brasília para calar a boca, o senhor vai me ouvir. E aí em diante foram várias entrevistas, vários debates, eu defendendo a legislação vigente e dizendo que, pela linha conservadora de São Tomás de Aquino, nós não teríamos nada a mudar, né? Pelo menos não em termos assim de uma mudança geral do código, que os malefícios seriam maiores. E eu passei a cultivar com os meus alunos, né, essa ideia de que a gente tem que trabalhar para mudar quando tiver evidências de que precisa ser mudado, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque da mesma maneira que eu lutei lá em 2012 para manter o Código Penal vigente, talvez com uma ou outra alteração, mas para não mudar completamente a legislação, eu tomei medidas, vamos dizer assim, bastante efetivas, não vou utilizar a palavra drásticas, porque foram medidas com base na Constituição Federal, com base na lei, mas foram medidas severas, para afastar uma presidente do poder, para afastar um partido do poder. Então, assim, até que ponto, né, é ser conservador não esperar a próxima eleição e lançar mão de um remédio constitucional jurídico para estancar um governo muito ruim, né, em todos os sentidos. A gente até pode parar e pensar assim: não, mas você fez isso para defender as pautas conservadoras. Pode ser, mas a atitude em si não deixa de ser revolucionária. Então, e o revolucionário, nesse aspecto, né, ele acaba sendo tido como contrário do conservador, se você não pensar na linha de São Tomás de Aquino, que é você mudar o que precisa ser modificado. Então, tudo isso para pedir um pouco de cuidado, né, com essas terminologias. Hoje existe um certo apego a essa palavra, né, conservadorismo, ser conservador. E o que é isso? Né, eu gosto sempre de definir como é que eu enxergo esse conservadorismo, como é que eu me coloco nesse conservadorismo, para evitar que nós sejamos confundidos com grupos, vamos dizer assim, que discriminam, com grupos preconceituosos, né? Ontem mesmo, eu me manifestei nas redes e falei que os pré-candidatos ao Senado por São Paulo
que eles não são legítimos representantes do conservadorismo, que eu nunca os vi defendendo as pautas, né, conservadoras. Mas o que eu estava querendo dizer com aquilo? Né? Ser contrário à legalização do aborto, ser contrário à legalização de drogas, ser contrário à sexualização precoce de crianças. Mas muita gente entendeu diferente, né? Entendeu que era ser contrário às pessoas homossexuais ou às pessoas transexuais adultas, seria ser, vamos dizer assim, reacionário, né? E não é disso que se trata. Então, a primeira coisa que, como os senhores se apresentam como Fórum Conservador, eu acho importante um debate interno, né, para tentar definir de que conservadorismo vocês estão falando. Porque as palavras, elas dão margem a interpretações. A mesma coisa liberal, né? O que é ser liberal? É defender as liberdades? É defender as garantias individuais? É entender que todo mundo pode fazer tudo e qualquer coisa? Né? O que é ser liberal? Então, é importante tentar definir esses conceitos para que nós não nos comuniquemos de maneira equivocada, para que nós sejamos compreendidos. Eu vejo com muita preocupação o movimento conservador, né, que está tomando força, porque ele é um movimento que, se a gente não tomar cuidado, ele acaba, sim, excluindo. Né? Então, assim, eu acabei de sair de uma live, de uma página muito bolsonarista, mas foram muito respeitosos comigo, muito respeitosos, mas muito bolsonarista. E eu disse a eles que eu ando preocupada, porque algumas reações de pessoas que se declaram conservadoras são reações que acabam sendo desrespeitosas, por exemplo, com homossexuais, com transexuais, e isso no lugar de unir, vamos dizer assim, aqueles indivíduos que têm uma simpatia com as pautas direitistas, isso acaba afastando esses indivíduos. E em 2018, muito do meu trabalho, né, ao fazer campanha para o presidente, ao pedir voto para o presidente, principalmente depois da facada, né, eu fiz mais campanha para ele do que para mim. Muito do meu trabalho foi convencer as pessoas de que o presidente governaria para todos, né, de que ele governaria para uma pluralidade. Então, brancos, negros, gays, trans, e muitos conhecidos meus fizeram campanha para o presidente acreditando nisso. Só que, conforme o tempo foi passando, né, esses, vamos dizer assim, não é o extremismo, a palavra correta não é extremismo, mas a vontade, né, de ser mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro acabou criando uma linguagem muito de excluir, sabe? De excluir. E isso faz confundir o conservadorismo com a truculência. Né? E isso eu não quero para o meu país. Isso eu não quero para o futuro da minha nação, né? Isso eu não quero para as nossas crianças, entenderam? Então, acho que começar fazendo uma reflexão sobre o que é esse tal conservadorismo. Né? Então, por exemplo, se alguém me perguntasse, outro dia eu vi uma matéria, eu vou fazer um comentário aqui que pode ser inadequado, pode até ofender alguém, né? Mas é um comentário que passou na minha cabeça, então... Era o Lula e o Bolsonaro, um olhando para a cara do outro, né? E a pergunta era, qual desses homens representa melhor as pautas conservadoras? É óbvio que todo mundo que votou no Bolsonaro e vai votar, e eu vou votar, não tem uma alternativa, responderia Bolsonaro. Mas quando eu olhei, eu confesso que eu pensei comigo, nenhum, né? Porque conservador é meu pai, que está casado com a minha mãe desde os 19 anos de idade, que teve os 4 filhos com ela, entendeu? É uma família que não se pode ouvir, né? Negócio de separação para a gente é um negócio complicado. Então, assim, olha aí, na minha cabeça, talvez até preconceituosa, né? Conservadorismo não é o que aqueles 2 líderes, na sua própria vida pessoal, né? O que eles representam, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas palavras. Né? Então, vamos falar das pautas que eu defendo, né? Independentemente de nós batizarmos essas pautas como conservadoras ou não.
Hoje elas são consideradas conservadoras. Mas eu acredito que mesmo alguém que se declare liberal, se permitir ouvir, pode ficar, vamos dizer assim, tentado a concordar comigo. Eu defendo que a nossa legislação para fins de aborto é uma legislação ponderada, é uma legislação justa. O aborto é proibido, o aborto é crime, tá? Tem uma punição mais branda do que a do homicídio, porque é um ser humano numa fase de desenvolvimento diferenciada, mas o próprio Código Penal prevê duas situações em que o aborto é admitido. Quando tem risco de vida para... Eu ponho o dedo aqui, não sei como é que vai... Quando tem risco de vida para a mulher, para a gestante, e quando essa mulher engravidou numa situação de estupro. Depois, o STF, numa interpretação, decidiu que também caberia possibilitar, autorizar o aborto em casos de gestações de fetos anencefálicos. Então, nós temos hoje no Brasil 3 situações em que o aborto é admitido, é autorizado. É uma legislação ponderada. O que é o PSOL? Né? O que é a esquerda? Eu digo PSOL porque o PSOL foi quem propôs a ação no Supremo Tribunal Federal, mas a esquerda em geral quer não só descriminalizar o aborto, quer legalizar o aborto, quer que uma mulher que deseja interromper a gravidez possa chegar no SUS e dizer, olha, quero fazer esse aborto, sem dar motivo, sem dar justificativa. Lá no Código Penal de 2012, que eu lutei muito para barrar, mas muito mesmo, vou até resgatar as entrevistas que eu dei na época para provar que eu não estou mentindo. Como é que eles legalizavam o aborto? Dizendo claramente que estavam legalizando? Não. Eles diziam assim, a mulher que alegar situação psicológica incompatível para manter a gravidez vai poder interrompê-la. Então, trazia para o Código Penal uma excludente absoluta, dizendo que qualquer questão psicológica que inviabilizasse essa mulher de ter esse bebê poderia ser alegada para afastar a incidência do direito penal. Era uma legalização sem chamar de legalização. Então, o que eu defendo? Eu defendo a manutenção da legislação vigente. O que acontece comigo? Quando eu estou em meio aos esquerdistas, às feministas, eu sou chamada, né, de reacionária, de machista, de contra o direito da mulher, porque elas querem legalizar. Quando eu estou em meio às pessoas mais, vamos dizer assim, não vou dizer a palavra radicais, mas mais fundamentalistas nessa defesa da vida, eu sou chamada de abortista, né? Acreditem os senhores ou não, quando eu fui ao Supremo Tribunal Federal para sustentar contra a ação do PSOL, que objetiva legalizar aborto, eu fui xingada pelos dois lados, porque eu defendia manter uma legislação que a esquerda queria mudar para permitir tudo e que a direita queria mudar para não permitir nada. Então, qual tem sido a minha abordagem diante da direita que alçou o poder? Né? Tem sido o seguinte, olha, cuidado com movimentos bruscos. Porque se vocês fizerem um movimento brusco para, vamos dizer assim, endurecer a legislação vigente, automaticamente vai ter uma reação brusca para liberar totalmente. Então, na minha leitura, o conservador não é mudar a lei para endurecer, é conservar o que a gente tem de bom. É uma legislação ponderada. Ah, mas precisa fazer ajustes. Nos tempos recentes, eu mesma me convenci de que sim. Qual ajuste, por exemplo? Dizer claramente qual é a idade limite para que essa interrupção de gravidez seja feita. Né? Porque o que nós vimos nos casos mais recentes foi situações de estupro, ou estupro real, ou estupro, não é por presunção, porque o Código prevê de maneira absoluta, ou estupro pelo fato da mulher ser menor de 14 anos, da menina, né? A interrupção acontecendo com fetos de 7, 8 meses.
ou seja, bebês prontos para uma vida autônoma fora do corpo da mãe. Então, uma situação de um quase homicídio, né, que se impôs aos médicos. Eu até vi que teve deputado bolsonarista que queria processar os médicos, mas os médicos não queriam fazer. Os médicos se negaram a fazer. Mas a justiça determinou, o Ministério Público determinou uma situação que eu entendo que eles nem tinham esse poder. Então, a gente precisa estabelecer os limites do Ministério Público por lei. A gente precisa colocar um limite da idade gestacional para poder fazer essa interrupção nos casos admitidos em lei, né? Então, vejam que é um pensamento, na minha leitura, conservador, por não radicalizar nem para um lado nem para o outro, né? A mesma coisa com relação às pautas LGBTQI+, e quantas outras letrinhas vierem a inventar. Eu sou muito resistente a esse modismo de não se poder falar nada, de tudo ser crime de homofobia, tudo ser crime de transfobia, porque isso inviabiliza a comunicação, isso inviabiliza o diálogo, inviabiliza o debate. Eu sou muito contrária a trazer temas de adultos para serem tratados com crianças, né? Todos nós temos amigos, temos parentes homossexuais, transexuais, ou vamos aos lugares com crianças da família e tem uma pessoa transexual, por exemplo, né? E a criança pergunta. Você tem um parente, né, que mora, um rapaz que mora com outro rapaz, numa situação flagrantemente de casal, a criança pergunta, né? Cabe à família explicar. Quando essa pergunta chega na escola, eu entendo, como professora de direito, que cabe à professora explicar também, de maneira, vamos dizer assim, distanciada, sem paixões, sabe? Sem ideologias. Cabe explicar, né? Porque muitas vezes o conservador diz assim, não, é só a família que tem que falar desses assuntos. Mas tem famílias que não falam desses assuntos. E as dúvidas chegam. E é necessário que a escola acolha. Então, uma coisa é a escola explicar, no caso de uma pergunta, de uma provocação, ou uma situação que se apresente, né? Um aluno, um menino, começa a vir vestido como se fosse menina, ou se apresenta como menina, né? se apresenta com um nome feminino, o professor não pode fingir que a situação não está acontecendo, ele precisa acolher aquela aluna, né? Aqueles alunos todos, e explicar o que está acontecendo, chamar os pais, entender. O que eu sou contra? Eu sou contra você, vamos dizer assim, catequizar, literalmente, né, as crianças para uma realidade completamente fora daquela que é a dela. Não tem por que ensinar uma criança, né, que nenhum menino nasce menino, que nenhuma menina nasce menina, até porque isso não é real. Isso é ideológico. Então, não tem por que isso ser levado para dentro da escola. Não tem por que querer etiquetar um menino, por exemplo, que, para brincar, coloca o sapato alto da mãe, ou o vestido da irmã, ou passa a maquiagem de uma prima, ou a menina, né, que queira jogar futebol, que durante um tempo mude de nome para um nome de menino. Não tem por que etiquetar essa criança que está brincando, que é natural do processo de desenvolvimento, de trans, e querer entrar com tratamento, entrar com intervenção medicamentosa, entrar com um processo que é chamado de transição precoce, processo esse que, em regra, não é reversível, né? Esterilizando essa criança, esse adolescente, né? Porque não sei se os senhores sabem, não sei se isso acontece no Espírito Santo, mas em São Paulo acontece. Tem núcleos de tratamento onde a criança que é considerada trans vai receber hormônio para bloquear a puberdade. Então, uma menina, por exemplo,
de 9 anos pode começar a tomar hormônio para não menstruar, para os seios não crescerem. Quando ela tiver com 15, ela vai começar a tomar hormônio para estimular as características do sexo masculino, né? Esse processo priva a criança do real, vamos dizer assim, priva a criança dos efeitos dos hormônios biológicos no corpo dela. Então, qual é o ganho que se tem para aquela criança? Se você está tirando dela a possibilidade dela se reconciliar com o seu sexo biológico. Isso sem falar em todos os efeitos colaterais de um tratamento hormonal, ainda que em pessoas adultas. Então, esse tipo de excesso, me parece que precisa ser combatido. Eu venho combatendo severamente na Assembleia, tenho colocado nas minhas redes sociais, porém, não me parece que esse trabalho necessário, né, que é inerente ao trabalho de um conservador, que não quer destruir a base da sociedade, que é a infância, né, que é o direito de ser criança, que essa situação possa se confundir com uma discriminação de uma pessoa que é homossexual, de uma pessoa que é transexual, com a exclusão, né, com o desmerecimento. E, infelizmente, muitas vezes, no momento que a gente está vivendo, essa mistura ocorre. Né? Essa mistura ocorre. Eu sei que muitas vezes as acusações são indevidas, muitas vezes criam-se, né, estigmas injustos, mas eu mesma já vi agressões desnecessárias, discriminações, sabe? Então, a gente tem que separar, né, o que é conservadorismo realmente do que é um preconceito disfarçado de conservadorismo, do que é uma truculência encoberta pelo conservadorismo. Outra pauta, a questão das drogas. Né? Eu me formei no ambiente, só para ter certeza, vocês estão ouvindo? Tá. Eu me formei num ambiente, né, que é o ambiente da Universidade de São Paulo, onde as dissertações de mestrado, as teses de doutoramento, os professores titulares, todos, inclusive todos, defendem que a melhor maneira de resolver o problema da droga é legalizando. Eu nunca vi, né, resolver uma situação tirando. Como se dissesse o seguinte: olha, a melhor maneira para diminuir o número de homicídios não tem mais o crime de homicídio. Então, vão matar e ninguém vai dizer que é crime. Mais ou menos isso, né? Mas eles defendem que é legalizando. E aí, quando a gente faz perguntas, né, tudo bem, vai legalizar, mas quem vai produzir? Quem é que vai vender? Quem vai regulamentar? Quem é que vai controlar? Como é que vai ser o fornecimento para a pessoa que está na ponta? Ninguém responde. Querem legalizar, para depois debater. Então, eu venho discutindo esse tema há muitos anos, né, mostrando que, muitas vezes, quem defende essa legalização é um grupo que não entende como a população na ponta realmente vive, sabe? É muito complicado para uma mãe mais simples, que tem seus filhos muito expostos, dizer para ela que as drogas vão ser permitidas. Então, tenho todo um trabalho junto à Cracolândia, né? Tenho ali participado de um grupo, são deputados e vereadores aqui da capital, um grupo de enfrentamento ao problema da Cracolândia. Não sei quais dos senhores que estão aí acompanhando já vieram à capital aqui de São Paulo, muitos não têm ideia do que está acontecendo no centro de São Paulo, mas está muito deteriorado, está muito, assim, abandonado. E quando a gente tenta tomar uma providência, quando eu digo a gente, pode ser o legislativo, pode ser o executivo, independentemente de partido, vem uma reação do Ministério Público, da Defensoria Pública, para impedir o tratamento, para impedir, né, uma solução para aquele contexto. Então, um olhar conservador em torno das drogas, a meu sentir, é um olhar que entende que é um problema complexo, que contempla medidas de repressão, medidas de prevenção, medidas de tratamento e, por que não, somadas
medidas de redução de danos, né? Então, nem está certo, a meu ver, quem quer liberar tudo, mas também não está certo quem quer pena de morte para uma pessoa que é pega portando, ou mesmo traficando, porque o direito penal pressupõe a proporcionalidade. Então, o que eu entendo que nós precisamos fazer uma reflexão, né? Até que ponto não está havendo um exagero nessas pautas assim chamadas conservadoras, exagero este que está afastando apoiadores que seriam preciosos à proteção dessas mesmas pautas. Vou dar um exemplo para os senhores. Quando na Assembleia eu defendi que se proibissem os tratamentos hormonais para crianças diagnosticadas, ou caracterizadas, ou etiquetadas, como queiram chamar, como trans, eu recebi o apoio de uma mulher trans. Tá? Para quem não sabe, a mulher trans é a pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas depois se apresenta como mulher. Então, uma pessoa que nasceu homem, mas se apresenta como mulher. Esta pessoa, esta mulher trans, me apoiou na causa, inclusive prestou depoimento na Assembleia para dizer que amigas suas, adultas, que começaram a tomar hormônios adultas, precisaram fazer amputações por causa dos problemas de circulação que os hormônios acarretaram a elas. Então, o testemunho dessa pessoa foi importantíssimo para demonstrar que se no corpo adulto os hormônios causam, né, prejuízos a ponto de levar a amputações, que dirá no corpo de uma criança, numa prática, né, tratamento a longo prazo. Essa pessoa, essa mulher trans que foi dar o depoimento, né, muitas vezes é hostilizada pelos conservadores, não digo todos, mas muitas vezes é, e recebeu até ameaça de morte dos assim chamados liberais, porque foi vista como uma traidora da causa, né? Eu precisei tirar o vídeo dela de circulação, porque ela não podia sair de casa ameaçada, porque deu um depoimento, né, reconhecendo a verdade de que um tratamento hormonal tem efeitos colaterais. Então, eu penso que nós estejamos passando por um momento em que é necessário fazer uma reflexão, né? E sempre que utilizar a palavra conservador, eu mesmo errei ontem, a utilizar sem definir. Definir de que conservadorismo se está a falar, sabe? Para a gente evitar esses mal-entendidos, né? Eu fiz essa primeira abordagem, eu sei que eu tenho mais tempo para falar e estou à disposição, mas antes de continuar, eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa desses pontos que eu tratei. Drogas, aborto e essa questão dos tratamentos hormonais, de tratar crianças, né, de maneira precoce, como héteros, homos, trans. Eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa desses 3 pontos. A explanação da senhora está assim, tão fantástica que sobre esses temas que as pessoas não querem fazer nenhum questionamento agora, deputado. Mas se a senhora tiver acabado desses temas, a gente tem alguns outros temas que a gente gostaria de colocar com a senhora. Tá, quer falar os temas e aí eu abordo? Só levantar os temas e aí eu abordo? Perfeito. Até mesmo já da minha parte. Desafio da senhora como mulher, lá no impeachment da ex-presidente Dilma, as perseguições em cima da senhora, todos os desafios que a senhora passou em torno deste assunto. Este é um tema que eu gostaria que a senhora pudesse explanar para nós, inclusive, porque tem mulheres aqui presentes e que nós queremos motivar as mulheres a participar da vida pública, né? Seja dentro de um mandato ou não, mas elas se inserirem neste processo que a gente acha que é importante. Alguém quer? Não, eu sou uma incentivadora das mulheres ocuparem os espaços, não só na política partidária, mas na política em geral. Então, por exemplo, antes de me candidatar a deputada, eu, como advogada, participava, por exemplo, da política na ordem, né? Eu fui conselheira da ordem, eu participei das câmaras
recursais da ordem. Na faculdade, eu já era do movimento estudantil. Então, é importante que as pessoas, né, mas em especial as mulheres, ocupem esses espaços de política, porque a verdade é que os políticos, sob o ponto de vista assim, da política partidária, eles nascem, ou eles se formam, ou eles se moldam, eles saem dessas atividades políticas que a gente realiza na sociedade. Então, é a política de classe, é a política, olha, até no condomínio, né? O exercício de se candidatar a síndico, por exemplo, né? De concorrer, entendeu? O exercício de, na escola primária, secundária, concorrer ao Grêmio, depois na faculdade, ao centro acadêmico. Então, é importante ocupar esses espaços. E no caso das mulheres, o conselho que eu dou é o seguinte: não espere alguém te abrir a porta. Ninguém vai te abrir a porta. Ninguém. Você tem que se abrir a porta. Você tem que se colocar, tem que se preparar para ocupar esse espaço. Então, assim, são muitas as passagens que eu tenho em que eu precisei literalmente gritar para poder ter esse espaço assegurado e respeitado. Né? Ninguém me deu espaço. Até porque eu nunca dei nada para ninguém, nada, né? Sempre foi tudo muito trabalhado, muito batalhado, muito, sabe, testado. Nunca tive facilidades e assim, não é mesmo para ter, sabe? Como conselheira da ordem, foram várias as passagens. Eu não tenho queixa dos meus amigos, não gosto de vitimizar, é só um fato, é fato que eu vou falar. Eu levantava a mão e trazia uma ideia. Aí ninguém falava nada. Daqui a pouco um colega levantava a mão e trazia a mesma ideia. Aí um monte de gente batia a palma, concordava, falava que a ideia era excelente. A ponto de um colega, uma vez, falar: mas espera aí, gente, eu só estou repetindo o que a Janaína falou. Até um colega advogado se surpreendeu. Então, eu sempre, assim, exigi o respeito nesses espaços. Mas eu presenciei muitas mulheres com medo, fazendo assim, batendo no meu braço e falando assim: ai, fala, Janaína, tal coisa. Eu falei: por que eu tenho que falar se você também é conselheira? Não, fala porque você tem coragem. Eu falei: não, se você está aqui, você tem que ocupar o seu lugar. Eu sempre, sabe, coloquei as minhas colegas para aparecerem, para se manifestarem, para se testarem, né? As minhas alunas. Então, o que eu digo para vocês, né, as mulheres que estão acompanhando, ninguém vai abrir espaço para vocês. Ninguém vai dizer: olha, vem cá, entendeu? Você quer participar? Não vai. Então, você tem que ir lá. Eu quero participar. Por que você quer? Não, porque eu me preparei para isso. Porque eu mereço isso. Entendeu? Porque eu quero colaborar. Quando eu cheguei no Congresso para apresentar o pedido de impeachment da presidente Dilma, foi muito engraçado. Porque eles ficavam assim para mim: mas de quem você é filha? Eu falava: o nome dos meus pais, né? Eles são políticos? Não. De quem você é esposa? De quem você é irmã? Era necessário encontrar um homem que tivesse, vamos dizer assim, por trás, entendeu? Era muito estranho chegar uma mulher, né, que não tinha um homem por trás. Quando o processo evoluiu, que as pessoas começaram a perceber que era eu mesma que tinha feito, que estava no front, que fazia as audiências, as pessoas não entendiam. Eu lembro que um cliente meu no escritório, olha, cliente meu, confiou a causa a mim, virou para mim uma vez na porta ali de uma audiência e falou assim: foi muito esperto, né, doutora, colocarem uma mulher para fazer o impeachment. Eu falei: como assim colocarem?
Ah, foi estratégico. Eu falei, não teve estratégia. Quem teve a ideia, quem foi atrás das pessoas, quem pediu apoio, quem redigiu, fui eu. Ninguém me colocou lá, né? Mas ainda é da dinâmica, sabe? Ainda é da dinâmica da nossa mentalidade que alguém tem que colocar uma mulher. Quando eu concorri à presidência da Alesp, foi a mesma coisa. Eu tive 2 milhões de votos. Até então, na história da Alesp, vigorava a seguinte regra: o deputado mais votado era o presidente. Bastou a mais votada ser eu, mudar a regra. Mudar a regra. E um monte de gente vinha falar, não, olha, a senhora tem que entender que a casa, entenderam? E não precisa ir longe. Por exemplo, agora, estamos nessa disputa, ainda sou pré-candidata ao Senado por São Paulo, mas ninguém vai lá falar com os meus colegas homens, que são pré-candidatos, porque eles não desistem. Tem colegas homens que têm 1% de intenção de voto. Tem colega homem que tem 0,5%. Ninguém, nenhum jornalista, ninguém da política liga e fala, por que você não desiste? Pois, para mim, todo santo dia tem um telefonema. Todo santo dia, acreditem os senhores. Por que eles se entendem nesse direito? Então, o que eu digo? Não. Não desisto. Porque eu sinto como um dever, né? Não só para comigo, para com o país, porque eu sou a mais qualificada, não tenho dúvida disso, para com as minhas alunas, para com as meninas que estão observando, né? Então, assim, para as mulheres que estão acompanhando, acreditem, mesmo tendo cota, ninguém vai abrir porta para vocês. Vocês têm que abrir suas portas sozinhas. E para isso tem que estar preparada. Preparada academicamente, preparada profissionalmente, preparada para levar pancada, preparada para puxão de tapete, preparada para desconstrução, em todos os sentidos, né? E é um preparo emocional e espiritual que tem que ter muito grande. Então, assim, eu não iludo ninguém, não é fácil. Não é fácil. É difícil para os homens, para as mulheres é mais difícil. Muito embora seja difícil, eu entendo que é necessário, entendo que é importante. Né? Para as gerações que vêm, é importante enfrentar. Alguma mais pergunta aqui? Janaína, tudo bom? Meu nome é Gabriel Scopel. Grande prazer estar falando com você. Você é uma pessoa sensacional aí, referência brasileira no conservadorismo, posso dizer. E assim, eu vejo quando você tem um pouco de medo dessa questão de, por exemplo, não apoiar o Bolsonaro deliberadamente, porque isso pode trazer uma certa reação, né, das pessoas que votarem em você, confiar em você, ou que vão votar em você, mas porque como você já explicou, você não vota, você não apoia pessoas, você apoia ideias, critica ideias erradas e tal, tudo bem. Mas, assim, eu vejo que a esquerda ela tem uma cartilha muito forte. Você entra, por exemplo, no site marxist.org. Pode entrar lá, você vai ver milhares e milhares e milhares de livros, Mao Tse-tung, Stalin, Lenin e vários outros, Adorno, Caio. E, assim, é uma infinidade de livros que eles têm a cartilha deles muito bem feita, até quando são moderados. Né? A própria PSDB, na comissão do PSDB agora, e estava todo mundo praticamente assim, batendo continência para o Partido Socialista Brasileiro. Então, assim, você não acha que talvez não está na hora dos conservadores, da direita, mostrar a nossa cara e falar assim, gente, ó, é o Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro, na minha opinião, deveria ter apoiado a senhora do Senado e não o Marcos Pontes, claro. Mas ele não fez, mas mesmo assim, talvez, será que não está na hora da direita brasileira falar assim, olha, gente, é o seguinte, é o Bolsonaro, porque se não for o Bolsonaro, a gente vai para a Venezuela, e ponto, acabou. Meu apoio é esse, em relação aos outros que estão aí
fora Bolsonaro não tem representatividade. Então é isso, ponto, acabou. Essa que é o meu questionamento, assim, porque eu vejo que a senhora um pouco tenta ponderar demais, assim, posso estar errado, né? Isso que eu gostaria de entender, como que você tem essa visão. Não, mas, por exemplo, vamos lá. Eu tenho feito um discurso no sentido de união. Tenho pedido para os bolsonaristas pararem de bater nas pessoas que estão tentando se reaproximar. Recentemente, o Moro fez uma postagem. Não queremos o PT nem Lula de volta. No lugar dos bolsonaristas aproveitarem o ensejo, dizerem, olha, ministro, que bom que o senhor está reconhecendo que a gente só tem o caminho do Bolsonaro. Não. Foram lá na página dele dizer que ele era traidor, que agora ele estava querendo se reaproximar, que agora ele estava interessado. Então, o meu discurso sempre foi o discurso de união. Agora, a união não se confunde com a subserviência. Eu já disse que vou votar nele, não vejo alternativa. Tenho defendido de todos os pedidos de impeachment indevidos que ele tem sofrido por causa da Covid e tudo mais. Tecnicamente, não é defesa de post, de videozinho, é tecnicamente, eu leio, eu me manifesto. Agora, por que eu tenho que abrir mão da minha pré-candidatura, futura candidatura, porque ele quer colocar o astronauta, que é amigo dele? Eu nunca defendi a República da Amizade. Entendeu? Então, ele confunde união com subserviência. Eu já disse que vou votar, eu já disse que não vejo alternativa. Presidente Aldineia é testemunha. O tanto que eu tenho defendido apoiar o presidente, inclusive dentro do PRTB, porque não é consenso. Agora, isso não basta, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que dizer que eu vou me retirar porque ele quer? Não. Ele também tem que aprender a respeitar. Não, sim, ele não é Deus. Com certeza, isso aí a gente não tem dúvida. Quanto mais que você está em segundo lugar aí nas pesquisas da senadora. Mas eu estou em segundo porque ele colocou o astronauta para me atrapalhar. Entendeu? Porque quem está em primeiro é o grupo de esquerdistas que se reuniu muito inteligentemente para levar a cadeira. Eu estou em segunda, entendeu? Porque ele foi pôr o astronauta para me atrapalhar. Porque se eu me retirar, o astronauta não ganha. Agora, se o astronauta sair, eu tenho chance. Não significa que eu vou ganhar, porque a eleição não vai ser fácil para ninguém. Justamente, verdade. Mais uma pergunta aqui, senadora. Ana, boa noite. Meu nome é Amanda. Uma seguidora sua, eu tenho uma admiração enorme. Acho um desperdício você como deputada federal. Queria ver você mais além, como governadora. Claro que você queria ter visto você como vice, né? Como vice do presidente. Mas, vamos lá. Quando o Lula foi preso, né, o ex-presidente Lula, eu não sei se foi a sensação que toda a população brasileira teve, mas eu me emocionei. E aquela sensação assim, de que o país estava começando a ter justiça. E justiça, porque aqui no Brasil a gente sabe que os ricos, poderosos não vão presos. Então, assim, aquela sensação de que a justiça ia começar a acontecer, estava começando a acontecer no país. E aí a gente vem acompanhando nos últimos anos a manobra, né, do STF fez para que o presidente, o ex-presidente, né, saísse da cadeia. E saiu, e hoje é um candidato à presidência, enfim, Brasil, né? E hoje quem cuida das eleições, das urnas, vamos botar assim, da STJ, a gente sabe que é os ministros, né? E que foram os mesmos que liberaram o Lula. Eu queria te perguntar, assim, é a minha maior preocupação hoje, e eu percebi, a gente vê também, que quando o presidente convoca a população no dia 7 de setembro, ele está querendo dizer assim, olha, vocês podem armar o que vocês quiserem, mas eu tenho uma população do meu lado. E é por isso que eu sou uma ativista. Eu
sou uma ativista porque eu não gosto da esquerda, mas porque eu entendo. Às vezes a gente, assim, né, não concorda com tudo que o Bolsonaro fala ou faz, alguma coisa na postura dele. Mas é o cara que tá ali, deu a cara para bater. Vamos dizer assim, deu as vísceras, né, para ser cortado, vamos botar assim, não é uma brincadeira. Mas assim, é o cara, entendeu? Eu admiro o Bolsonaro e eu acho que não tem outro. E o Moro, né, lá no início a gente tinha aquela paixão, aquela admiração pelo Moro, o Moro se mostrou muito fraco. E o Bolsonaro está aí para o que ele é, e por mais que a gente acabe não percebendo, assim, por mais que a gente não concorda com alguma coisa que o Bolsonaro fala lá na frente, a gente percebe que ele está com a razão, né? Então, assim, sendo mais objetiva agora na pergunta, eu quero saber qual a sua opinião sobre fraude nas urnas eletrônicas. A gente tem que se preocupar com isso, isso é um assunto muito sério. Vamos lá, por partes, né? Eu tive o mesmo sentimento que você quando não só ele foi preso, mas outros poderosos foram presos, condenados, o mesmo sentimento de que agora sim o país vai andar. Eu cheguei a batizar esse processo todo, formado pelo impeachment, pela Lava Jato, pela revisão ali de vários procedimentos eleitorais, eu chamei de processo de depuração do Brasil. Então, eu comunguei desse mesmo sentimento seu, que foi o sentimento, acho que, praticamente, né, da maioria da população. Quando o Supremo, de maneira, na minha leitura, e não é só na minha leitura, de verdade, contrária à lei, contrária ao processo, contrária a tudo, anula as 4 condenações do Lula, né, em embargo de declaração, o Supremo não só, né, destruiu esse sentimento de confiança na justiça, de confiança nas instituições, como gerou um mal para o futuro, porque não são só os delegados, procuradores e juízes que trabalharam na Lava Jato, e desembargadores, né, que tiveram seu trabalho destruído, mas os profissionais do direito que daqui para diante iriam investigar pessoas poderosas vão pensar 2 vezes. Então, o mal que o Supremo fez foi muito grande, tá? Eu sempre defendi o voto impresso. Por quê? Porque eu entendo que quanto mais segurança no processo democrático, melhor. Então, pode pegar na história aí das minhas falas, das minhas entrevistas, eu sempre defendi o voto impresso. Preferiria o voto impresso? Preferiria. Fiquei até com raiva de parlamentares que defenderam a vida inteira, chegaram no Congresso agora e votaram contra, só porque o presidente era a favor. Mas esse momento passou. Eu acho que o presidente já deu todos os recados, os militares já participaram lá da auditoria, mandaram suas sugestões, algumas foram acatadas, outras não. Esse processo está muito visível. Eu não acho que o presidente devesse continuar batendo nessa tecla, sabe? O fato dele insistir tanto nessa tecla passa para a gente a sensação de que ele sabe que vai perder e está criando um discurso da derrota. Então, eu acho que já deu, entendeu? Já deu um recado, já se manifestou, já pôs lá a equipe para acompanhar. É o que se pode fazer, não tem mais o que fazer. Um argumento que eu utilizo, vamos dizer assim, a favor da segurança desse sistema, é o seguinte: se eles pudessem fraudar, por que eles tiveram que soltar o Lula para enfrentar o Bolsonaro? Porque, na minha cabeça, só o que justifica soltar o Lula era porque, não digo só soltar, tá? Mas liberar para concorrer. Era porque o Lula, no cenário, era a única pessoa que tinha algum poder para equiparar com o Bolsonaro, porque todos os demais não conseguiriam. Então, se eles precisaram anular tudo para o Lula poder concorrer, é porque eles não conseguem fraudar. Não sei, esse é um raciocínio que eu tenho trilhado, sabe? Senão não precisaria. Não precisaria. Mas se todas as pesquisas são fraudes, conforme o pessoal mais raiz que apoia o presidente diz, né? Todas as pesquisas são fraudes. As urnas são fraudadas. Então, por que tem que soltar e liberar o Lula para poder combater o Bolsonaro? Não vejo muita lógica.
Também não vejo lógica nessa alegação de que tudo é fraude, porque, assim, quando a pesquisa mostra que o Bolsonaro subiu ou que o Tarcísio subiu, aí a pesquisa vale. Quando a pesquisa mostra Bolsonaro atrás, aí a pesquisa não vale. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse discurso apaixonado, sabe? E quem está nos cargos de poder, não importa se deputado, senador, governador, mas principalmente presidente, tem que ter mais cuidado com o seu discurso, porque pode inflamar a população. Então, eu estou assim, muito preocupada com o 7 de setembro, foi muito bonito no ano passado, eu estava no Mato Grosso, acompanhei, foi super pacífico, como todas as manifestações têm sido, quero crer que serão, mas é um ano delicado, é um ano tenso, então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Porque é muita responsabilidade, é o chefe máximo da nação. A gente ficou aqui meio confuso, o pessoal está dizendo, eu não entendi. Porque, eu não entendi. A gente aqui também comecei a entender um pouco sua fala. Porque, assim, o Lula é um homem, seria o homem, né, para ele. Como que eu vou te explicar? Essa visão que você, a forma que você enxerga de que eles soltaram o Lula para que ele conseguisse competir com o Bolsonaro nas eleições, concorrer, né, que seria alguém que talvez pudesse ganhar o Bolsonaro, com a rejeição que o Lula tinha, com as manifestações de impeachment para tirar Dilma, a gente não consegue perceber dessa maneira. Até nas manifestações, quando você enxerga as manifestações, onde Bolsonaro passa, você não consegue perceber que existe alguma coisa de errado, porque como que o Datafolha coloca 46% para o Lula, se não me engano, é esse, tá? 46%, 30 e poucos pontos. A parte daí, no princípio, não tem lógica. O problema é o seguinte, talvez vocês convivam apenas com pessoas que pensem como vocês. Eu convivo com todo tipo de pessoa. Sempre convivi por força da universidade, da advocacia, mas agora, como deputada, eu recebo gente do estado inteiro, muita gente de outros estados, por causa do impeachment, vai me visitar no gabinete, eu visito as câmaras. E, gente, existe um antibolsonarismo muito forte na sociedade, que eu acho que os bolsonaristas não enxergam. E no lugar de abrandarem um pouquinho o discurso, para irem, vamos dizer assim, cativar essas pessoas que não são Lula, que não são PT, mas que estão com medo do Bolsonaro, no lugar dos bolsonaristas abrandarem, eles estão recrudescendo. Então é isso que está me preocupando. O que eu mais ouço não é assim, vou votar no Lula, o que eu mais ouço é, eu vou anular, vou votar em branco, não quero Bolsonaro. Então, assim, eu acho que essa reflexão precisa ser feita. Ah, mas ele faz motociata. Tudo bem, mas quem vai é porque gosta dele. Mas e os outros tantos que estão em casa? Então, eu acho que tem que... Eu acho que está faltando humildade. Eu falo isso com o maior carinho. Eu não quero o PT de volta, não depois de tudo que eu passei. Mas está faltando humildade. Não tem nada pior do que entrar num concurso, num jogo, numa prova, numa competição, dizendo que já ganhou. Não tem nada pior. Doutora, meu nome é Marcos, tudo bem? Algumas coisas ficaram realmente confusas nas suas opiniões, né? A primeira é com relação ao 7 de setembro, né? Que o último foi tão harmonioso, não foi combativo, de certa forma, muito respeitoso, com algumas pontuações muito pequenas, algumas pessoas exageraram, de certa forma, muito pequena. E foi uma das coisas mais lindas que o Brasil já viu. O Brasil nunca foi tão lindo como naquele dia. E agora a senhora está dizendo que nesse 7 de setembro próximo, isso poderia ser um problema? Como assim? Eu tenho medo. Só mais um ponto. Eu tenho medo. A pessoa tendo 2 ases na manga vai esconder um, porque pode humilhar o adversário, é estranho também.
Não, não é esse o sentido, não. Eu acho assim, nós estamos com o país muito dividido e com o país, assim, muito tensionado. Eu estou preocupada, quero crer que vai ser igual, que vai ser bonito, que vai ser pacífico, que vai dar tudo certo. Mas eu tenho preocupação de uma mega manifestação acontecer a 1 mês da eleição, entendeu? Eu tenho preocupação. Então, vamos aguardar. Eu sou muito preocupada com multidão, com qualquer tipo de conflito. Mesmo na época do impeachment, eu não convocava manifestação. Eu fazia meu trabalho, eu ia, mas eu não convocava. Porque quando você convoca, você é responsável. E até hoje, até recentemente, o que se dizia é que não era o presidente que convocava, que era espontâneo. É espontâneo, ele só foi para prestigiar. Só que agora ele convocou, na frente de todo mundo na convenção dele, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho preocupação que aconteça qualquer coisa. Eu não estou dizendo que ele vai fazer, isso vocês têm que compreender. Mas é uma multidão na rua, num momento de tensão grande. Pode ter uma provocação, pode ter uma infiltração, pode ter qualquer coisa. Então, eu fico preocupada. Não estou dizendo que eu sou contra, mas que eu estou tranquila, não estou. Só encerrando aqui. Eu penso o seguinte, que o fato, se a convocação dele não tivesse algo que a população concordasse, ela mesma sabotaria. Não iria. Entende? Se pelo motivo ao qual lá na convenção ele disse o porquê que vamos nos reunir pela última vez e tal, ele explicou lá por que vamos nos reunir pela última vez. Se a população achar que os motivos não nos representam, eles não vão. Então, eu acho isso aí um pouco dúbio, né? E pensar que pode haver... Me responde agora, me responde você. O que você espera dessa manifestação? Qual é a sua expectativa? Os assuntos que são tratados são os mesmos. Não há nenhuma mudança. É a liberdade de expressão, é a liberdade da população em falar, em se expressar, né? Não digo nem fora os ministros, mas fora as atitudes dos ministros, né? Que são atitudes que a senhora mesmo revelou várias vezes, muitas delas contra a Constituição brasileira. Nós também somos contra tudo isso. Mas eu acho que não mudou, a pauta continua a mesma, e as pessoas vão continuar indo nas ruas até que isso mude. 7 de setembro, eu acredito que continua sendo uma grande oportunidade do povo se expressar e dizer, não queremos mais isso, ainda que haja alguma coisa que possa, como efeito colateral, vamos botar assim, acontecer. Lá, ali, ou aqui. Sim, mas tudo bem, eu entendi e eu defendo o direito de manifestação. Mas de maneira objetiva, o que você quer que aconteça, por exemplo, vamos imaginar, não teve nenhuma intercorrência, não teve conflito, foi bonito como sempre. O que você espera do dia 8 de setembro? O que você quer ver mudado no dia 8? Eu quero entender. Sim, na verdade, um aprendizado, ele nunca é feito de um dia só. Você nunca vai para a escola... de mim? Eu quero que essa reafirmação das pautas entre no coração. Entre no coração. Agora, se não entrar no coração, vamos venezuelar. Nós vamos começar a pensar como a esquerda propriamente dita, porque se a população toda está pedindo e 2 ou meia dúzia de políticos entendem que o que está acontecendo na Sul-América é o ideal, em todos os países praticamente da Sul-América é o ideal, perdemos. Perdemos. E isso que eu estou falando.
todo o aprendizado precisa de repetição. 7 de setembro é a continuação do aprendizado sobre aquilo que realmente queremos no país. Isso é que eu penso. Uma nova Constituição não seria o caso. Essa Constituição precisaria ser respeitada. Nós temos, não precisa de uma nova. E aí você não precisa nem de colocar emenda. Você precisa de respeitar o que tem. Precisamos de botar não matarás não matarás com homem. Não matarás porque assim, porque assado. Não é uma coisa jurídica, é uma coisa que já está escrita ali. Você não precisa mais completar. Não, eu entendi. Então, eu só quero entender o que de compra. Porque, por exemplo, tá? Eu conheço muitas pessoas que foram no 7 de setembro do ano passado e ficaram muito decepcionadas, por exemplo, quando o presidente mandou a carta junto com o Temer para o Alexandre de Moraes. Então, muita gente, inclusive quando o presidente fez a convocação, publicou para fazer cartinha no dia seguinte. Então, eu quero entender o que é que vocês querem. Entendeu? Porque assim... no chão, às vezes, doutor, não é Como é que é? Colocar a bola no chão, às vezes, não é retroagir. Entende? Ele colocou a bola no chão de novo. Se chutasse aquela bola para frente, ele está tudo. Então, ele fez um recuo, tipo um recuo estratégico. É como você te comenta nas nossas conversas. Dá 2 passos para... Às vezes dá 1 passo para trás, para dar 2 para frente. Eu acredito que foi isso que ele tentou fazer. Se não conseguiu, vamos saber mais para frente, né? Depois das eleições. Né? Então, esse é o meu pensamento. Doutora Janete, é assim. Se for uma demonstração de apoio, né, uma coisa pacífica, como foi em todas as vezes, é óbvio que eu acho bonito, eu acho até emocionante. Né? Eu participei, não de maneira contundente, mas estava presente. Mas, assim, se isso for... Porque, às vezes, eu converso com as pessoas, falo assim, não, pôs a bola no chão, tá dando um passo para trás, tá, mas é o quê? Que é o quê? Porque, assim, sendo muito honesta aqui, categórico, qualquer medida, entendeu? Fora da constitucionalidade, fora da legislação, qualquer ideia de militar tomar o poder, por exemplo, eu não apoio. Não, entendeu? Eu acredito que ninguém apoia. A gente apoia a democracia. Só que eu tenho maior admiração por você, mas eu acredito pela senhora, mas eu acredito que quando se trata de fraude nas urnas, até como eu falei, todo o malabarismo foi feito para tirar o Lula, eu não acredito que isso foi feito à toa. E assim, a gente percebe que quem governa o Brasil, de certa forma, é o STF. O Bolsonaro, ele foi esses 3 anos, né, vai para 4 agora, perseguido. E assim, eu, Amanda, fui para São Paulo, fui para o 7 de setembro, lá é famílias, pessoas, uma civilidade, é uma coisa assim, emocionante de se ver. Todas essas manifestações eu vou com a minha família. E assim, o povo de direita é o povo, é claro que tem os mais radicais, mas o povo de direita é o povo de direita, é outro. Então, assim, eu não tenho medo, eu vou para as ruas de 7 de setembro, pensando até de ir para Brasília. Mas assim, é outro. Tanto que você nunca vê problema nas manifestações, não existe problema, existe um povo. E assim, ele está falando da estratégia do Bolsonaro, mas eu não vejo isso, não. Eu vejo como um recado mesmo, um recado de ameaça. Eu tenho essa visão. E é por isso que eu vou para as ruas, para dizer assim, olha, STF, olha, ministros, eu, Bolsonaro, tenho povo. E quando eu vou para as ruas, eu vou com o intuito de dizer ele tem a mim, ele tem o povo. E o povo, o poder emana do povo, entendeu? O recado. Eu acho assim que a gente não pode brincar, eu acho que a gente não pode ser inocente, eu acho que a gente está sujeito a uma fraude, a um golpe. Isso é sério e isso não é democracia, entendeu? Assim, esse é meu ponto de vista. Eu vou para as ruas para mostrar que ele tem o povo. Eu faço parte do povo, entendeu? É o meu recado. Porque eu não posso mexer nas leis, eu não posso fazer eles obedecer e respeitar a Constituição, as leis. Eles não obedecem, eles não respeitam. Eles criam a própria lei. As leis, né? De acordo com o interesse deles.
Então, quando eu vou para a rua, eu vou para dizer bem assim, vocês mudam as leis ou fazem de acordo com a vontade dos senhores. Mas ele tem o povo. E é por isso que eu vou para as ruas. E eu vou dia 7 de setembro, eu vou estar lá, com a minha bandeira, entendeu? E pacificamente. Não, eu não acho isso ruim. Eu só acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de que tem o povo, porque eu não sei se vocês não conhecem um povo que pensa diferente, mas eu conheço. Entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse maniqueísmo. Não, ele tem o povo. Pera lá, existe um povo que não está com ele. Então tem que tomar cuidado, porque a gente não... tudo que eu não quero, veja bem, é pacífico, vai para as ruas, mostrar apoio ao presidente, acho ótimo. Agora, tudo que eu não quero na minha vida é o meu país em conflito. Não quero. Então, essa coisa de que ele tem o povo, né? Existe um povo no Brasil, um povo de brasileiro também, que não está com ele. Então, eu tenho um pouco de medo dessa dinâmica do enfrentamento. Entendeu? Eu acho assim, quer manifestar, é ótimo. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque se os outros grupos começam também com essa dinâmica, como é que vai ser? Né? Vamos aguardar. Eu fico tensa, porque é um momento de esticar a corda, né? E eu realmente não quero meu país em nenhum tipo de conflito, não quero. Janaína, deixa eu te falar uma coisa muito preocupante que me chamou a atenção, foi agora, quando as meninas foi campeã agora. Vocês viram o que eles fizeram com as meninas? Tiraram a bandeira do Brasil. Eles tiraram a bandeira do Brasil da menina. Porque falaram que aquela bandeira representa o Bolsonaro. Não, mas depois a juíza teve que voltar atrás. Arrancaram. Pegaram a bandeira da menina, arrancaram. O cara chegou lá de junto, arrancaram a bandeira da menina e tirou. Isso, nós estamos entrando numa ditadura. Nós estamos entrando numa ditadura, nós obrigados. Estou de acordo com a senhora. Existe um povo que não está a favor do Bolsonaro, é gato pingados. É gato pingados. Se nós que somos a multidão, nós não brigarmos pelo nosso Brasil, pela nossa democracia. E, por exemplo, que nem Bolsonaro falou, vai nas ruas a última vez, vamos sim nas ruas, precisaram brigar. O que é que eles vão falar lá? Rebaixou, recuou, voltou atrás, está com medo, está isso, está aquilo. E o comunismo muito em cima das costas da gente, massacra meu filho, massacra seus filhos, massacra seus netos, massacra todo mundo. E nós que somos a multidão fica ali, recuado, morrendo, porque simplesmente os gatinhos pingados. Eu estou te falando porque eu já tive os dois movimentos, já fui comunista. Eu ajudei a quebrar o BATV lá em Itabuna, na Bahia, em 2006. Nós saímos da minha cidade, andamos 150 quilômetros para quebrar o BATV, porque falou mal do PT, porque falou mal dos índios, porque falou mal... Nós fomos lá, juntamos o PT, o MST, todo mundo, fomos lá e quebramos o BATV em 2006. Está lá nos vídeos, pode pegar. Eu estava lá no meio. Quebramos, apedrejamos, quebramos câmera, quebramos tudo. Cadê a justiça? Fizeram o quê contra nós? Estou falando porque eu já participei do lado de lá e agora do lado de cá. Agora eu estou vendo as manifestações da gente, as criancinhas com a bandeira do Brasil, a família, todo mundo reunido, e eles massacrando a gente, dizendo que nós somos ditadores. Dizendo que nós somos isso. Tira a razão do senhor. Mas, assim, com todo respeito, nem eu concordo quando a esquerda quebra, entendeu? Mas também não quero que a direita radicalize, entendeu? Eu não concordo. Quer fazer manifestação? Ok. A minha preocupação é a seguinte, o que se quer? Porque não vai ter voto impresso. Não vai ter. Então, qual que é o passo seguinte? Eu sou favorável ao voto impresso, mas não vai ter. Então, o que adianta continuar com essa pauta? Esse que é o ponto que eu tenho levantado. Mas vamos aguardar. Eu acho que vai correr tudo bem, que vai ser tudo pacífico, assim espero. Entendeu? Eu só acho que as pessoas não podem criar uma expectativa de que com esse movimento vão conseguir o voto impresso, porque não vão. Então, qual movimento vamos conseguir, então? Nessa eleição não vai ter, gente, porque já passaram todas as instâncias.
É isso que eu acho que é errado. O presidente cria expectativas que ele não pode dar para vocês. Tudo Janaína, aqui é Cláudia Mendes, pré-candidata a deputada federal. Eu concordo com as falas da Amanda e do José Brasil também. Só que tudo que a gente está pedindo nas ruas, para que pedir, então, se o poder emana do povo, esse pedido, a gente vai para a rua, a obrigação é atender a vontade do povo. Por que não atende? O povo não vai desistir de ir para a rua, se ficar em casa vai ser pior. A gente tem que lutar, sim, até o final, até ter a solução de alguma coisa. Ou destituição dos ministros do STF, que é o que foi o amor da maioria das pessoas, porque todas as decisões estão vindo de lá, estão prejudicando toda a nação brasileira. Então, se o povo vai para a rua pedir a destituição, a obrigação do poder competente é fazer essa ação. Senão, não adianta, todo mundo vai pedir para a rua, não vai ser atendido. Por que esse poder emana do povo? O brasileiro, a maioria, está indo para a rua e toda manifestação foi pacífica e vai continuar sendo, porque o pessoal conservador não é de meter o pé na porta, da forma literalmente falando. A esquerda, por que a esquerda não vai para a rua? Cadê essa esquerda, esse monte de esquerdistas? Onde é que eles estão? Se vão para a rua, toda a filmagem que se faz deles quando vai para a rua, eles mesmo de lapirar, e quando vão, leva roubado, leva tudo. É vaiada, é tudo. Entendeu? Então, e quando vão, ainda sai quebrando o patrimônio público ainda. Então, a gente está cego, porque todos os vídeos, a manifestação do povo brasileiro está gigantesca. As esquerdistas vazias e cheias de críticas e ovos e tudo que é coisa que não condiz com um cidadão de bem. Não, gente, eu acho que a manifestação ela é louvável, ela é importante. A minha preocupação é que vocês criam expectativas que o presidente não tem como cumprir, ele sabe. Ele sabe que ele não tem como cumprir. Tanto é que depois ele mandou a carta para o ministro, entendeu? Não tem como. O povo quer. Quem vai cumprir o que o povo quer? Quem vai cumprir o que o povo quer? Mas o problema é esse. Que povo é esse? Quantas pessoas foram para a rua? 2 milhões. Nós somos 200 milhões. A proporção é óbvia. Se a gente enche a rua com 2 milhões e a esquerda não enche nem 1% de 2 milhões, a proporção tem que ser aplicada no Brasil inteiro. Meu anjo, mas assim, para mudar as coisas, destituir ministros, exigir, não é assim. Então, assim, a minha preocupação é que vocês estão com expectativas que não são passíveis de serem atingidas. A manifestação é para mostrar que o presidente tem apoio, que as pessoas que estão com ele se dispõem a ir para a rua, tem orgulho de colocar a sua camiseta verde e amarela para apoiar seu presidente, ok, acho ótimo. Agora, se a manifestação foi para ter um voto impresso, não vai ter, porque todas as instâncias para isso já foram ultrapassadas. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Então, vocês estão sendo enganados, desculpa. Eu não cheguei a falar de voto impresso, a gente até entendeu a explicação, mas o povo precisa ser respeitado. Ele está indo em massa para a rua. E somos muitos. E vamos continuar sendo muitos. O apoio é todo do presidente, sim. A gente vai para apoiar mesmo. Mas o povo está pedindo e alguém tem que atender. E esse último pedido agora, na manifestação do ano passado, foi sim voto ao Estado. Mas como a senhora já explicou, já passou. Entendeu? Agora, a questão que está atrapalhando o Brasil são quem está querendo, que não foram eleitos, são os ministros que estão mandando no Brasil. E eles não foram eleitos para isso. Eu não votei neles para eles ficar fazendo essa ditadura que eles estão fazendo, soltando presos, um ex-presidente julgado em várias instâncias, por aí agora vai. Não, veja bem, isso tudo que você está falando, você tem razão. Eu também, pode pegar, eu dei não sei quantas entrevistas. Não está certo soltar. Só que é o seguinte, o problema é que quando vocês criam expectativas que o presidente não pode atender, vocês colocam o presidente numa situação difícil. Ele não tem o que fazer. Doutora Janaína, boa noite. Pois não. Eu me chamo Dadão Monteiro e
somos os organizadores do aniversário 7 de setembro agora, 2022, que vai acontecer em Vitória e algumas cidades aqui. Eu queria fazer um comentário e até uma pergunta também, né? Porque assim, a gente sabe que nada está sendo fácil, não vai ser fácil, daqui para frente vai ser muito pior, independente dos resultados. A gente sabe que tem gente disposta do outro lado a fazer qualquer tipo de coisa e eles estão, assim como o diabo, eles estão lá na função de roubar, matar e destruir. Você acha difícil ou impossível essa massa entender que a gente está lutando contra o crime organizado, contra a gente não respeita a lei? Ou como é que é? Você acha que há tempo para se entender isso ainda? Eu concordo com o que a senhora disse, certo? Assim, porque assim, essa dificuldade que você expôs aí é uma coisa que a gente vê muito de perto, muito grosseiramente, assim, porque as pessoas não fazem questão de não querer enxergar uma realidade que é pública e notória. Por quê? O presidente realmente, muita coisa ele não vai poder resolver. A gente bate nessa tecla que as pessoas que querem o proativismo têm que tomar as associações de bairro, têm que tomar suas câmaras das suas cidades, têm que tomar todos esses espaços até que chegue lá em cima. É difícil explicar isso aí, porque quando a gente tenta, eu sou taxado de esquerdista. Entendeu? Não é desmerecendo o presidente, não é desmerecendo a situação que se encontra agora, mas é uma realidade. E a gente faz o possível para não criar essa expectativa, como se criou no 7 de setembro passado. No dia 8, foi aquele banho de água fria. Porque foi meio que uma negociação com o movimento civil. Certo? E aí eu queria que você falasse a respeito disso. Não, o que eu falei, o que eu digo é o seguinte: é uma manifestação para demonstrar apoio ao presidente, para dar visibilidade ao número de apoiadores, acho ótimo. Agora, não será nada além disso. É isso que vocês têm que entender. Porque, assim, não que nós vamos lutar, porque nós queremos tirar, não é assim. Né? Tem um monte de regra. Então, assim, com todo respeito, não vai ter uma revolução, entendeu? Eu acho que isso só prejudica o presidente. Tem muita gente se afastando dele por medo disso. Obrigado. Justamente, doutora deputada, antes da senhora iniciar a fala da senhora, a participação conosco aqui, eu justamente havia iniciado uma fala nesse sentido. Dói muito o coração daquelas pessoas que são apaixonadas e que realmente querem um Brasil melhor. Isso é um consenso, todos nós queremos. Mas as pessoas ainda não conseguiram entender o contexto, que é a dificuldade realmente de conscientizar as pessoas. Não é só uma manifestação na rua. Vai ser lindo, com certeza, vai ser bacana, vai ser legal, vai mostrar a identidade do brasileiro, talvez do desejo de muitos que ficam dentro de casa e que não manifestam o seu interesse ou o seu pensamento. Mas é como a senhora disse, o outro lado também tem muita gente que está dentro de casa e que está só observando isso, mas que odeia isso que está acontecendo. E esse é justamente um dos interesses do Campec, é de conscientizar as pessoas, é de levar a informação sem paixão. Não tem que ter paixão por A ou por B. Nós temos que entender o contexto do Brasil. Tem que ter o contexto... Não, a Amanda fez o coraçãozinho, ela é apaixonada pelo Bolsonaro. Pode escolher, isso é normal, mas a nossa paixão, primeiro, tem que vir pelo Brasil e pelo o futuro das próximas gerações, do conservadorismo, de fato, daquilo que a senhora trouxe no início da fala da senhora, da preocupação com as crianças, daquilo que tem que ser discutido. O papel do parlamentar é justamente esse. Então, se temos eleições esse ano, faça a escolha certa. Né? Direcione para pessoas que têm o sentimento de manter esse conservadorismo. O que a senhora falou foi muito produtivo, porque nós estávamos fazendo justamente uma análise sobre este ponto. E o quanto que a sociedade ainda não enxergou este problema. E o que o Dadá complementou aqui agora. Nós temos que, justamente, mudar o pensamento do que é essa política que está sendo tratada desta maneira. Claro que a gente agradece muito ao presidente Bolsonaro por ele estar reavivando esse interesse patriota, né, nas pessoas, inflamando isso. Isso é legal, a gente tinha perdido isso, mas até onde isso é bom para o processo do futuro? Porque política não é só agora. O Brasil não vai parar agora em 2022.
nós estamos em 2024, 2026, 2028, 2030. Quantos anos mais a sociedade vai permanecer aqui? Não vai mudar isso sozinho. Não vai mudar isso sozinho. Desculpa, doutora, eu me alonguei. Não, imagina. Não, é assim, como eu disse, eu respeito muito o direito de manifestação, só acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse tipo de discurso, não, porque o povo quer, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, está assustando muita gente que não quer o PT, que ficou indignada com a libertação do Lula, mas que também não quer confusão, sabe? Também não quer ver conflito na rua, não quer. Então, assim, tem que dosar um pouco isso. Porque os 2 milhões que vão para a rua não elegem um presidente, não elegem. Então, acho que está na hora de baixar um pouco o tom e tentar conquistar aquelas pessoas todas que votaram no presidente em 18 e se afastaram dele. Entendeu? Por esse estilo de governo, toda hora vai para a rua, toda hora isso, muita gente não quer isso para o país. Então, assim, os 2 milhões que vão para a rua, talvez estejam 3, não sei se serão 3, talvez mais esse ano, mas não elegem. Ele teve 57 milhões de votos. Né? Façam o seguinte exercício, procurem saber, junto aos parentes, os vizinhos, os amigos, quantos votaram nele e não votaram mais. Não estou falando que vai votar no Lula, mas que vai votar num outro ou vai anular. Quantos? Eu conheço vários. Entendeu? Se você só conversa com quem pensa como você, aí fica fácil achar que é o povo. Bateu na porta dos vizinhos para fazer uma pesquisa sua? Eu já fiz. Janaína, eu, pessoalmente, eu concordo com todos os seus pontos, mas, assim, pensando para os próximos 40 anos, o que você acredita que deveria ser o norte para os conservadores? Porque, assim, se a gente colocar como está a situação hoje, por exemplo, de partidos, os 33, mais ou menos, 3 partidos são conservadores, entre aspas, assim, né? PL, o nosso, do PRTB, e o PMB, que está o Weintraub. Diria que esses são os conservadores, e todos os outros ou são de esquerda ou são completamente alinhados com a esquerda. Então, assim, vamos supor que o Bolsonaro ganhe a eleição, tudo bem. Para a próxima, se o Lula for de novo candidato, é muito possível que ele ganhe. E se não ganhar agora, ele tem 76 anos, pode viver até os 100 anos, do jeito que, né, e vai querer disputar o poder até os 100 anos. Né? E se não for ele, enfim, contando que o sistema ele já está muito bem alinhado com tudo, o próprio show business, os partidos, quem está em Brasília, o que os conservadores podem fazer para os próximos 40 anos para poder tentar... É ensinar, é estimular a leitura, é estimular a conhecer história, estudar os movimentos totalitaristas, sabe? É ocupar os espaços, é não deixar que os outros governem, porque muito do conservador ficou muito tempo cuidando da própria família e deixando os outros governarem. É ocupar os espaços. Agora, eu não quero, né, como uma boa conservadora que sou, eu não quero revolução. Eu quero tudo dentro da institucionalidade. Vai demorar? Vai. Mas, pelo menos, não tem trauma. Né? Então, assim, é preparando as crianças, pedindo para ler, sabe? Estudando história. É isso, não tem outro caminho, é longo. O caminho é muito longo. Doutora, dentro da sua especialidade, né, eu acho que é isso que a gente viu demais, né? A parte jurídica, né? O que a senhora acha? Porque quando foi para tirar a Dilma, houve um movimento tão especial, com tantos estudos, a senhora nem se debruçou, eu acredito que a senhora nem dormiu vários dias. Sim. Em cima daquele projeto de devolver o Brasil para o Brasil e tal, aquela coisa linda, e é isso que nós estamos aqui aplaudindo a senhora, você está com certeza disso.
Né? A senhora é uma heroína. Mas tem que ter um instrumento, entendeu? Ali, nesse ponto que eu quero chegar. Vocês foram para a rua e existia um processo. Eu fiz uma denúncia, ela foi protocolizada, ela foi recebida, ela teve andamento. Então, houve ali a demonstração de apoio do povo? Houve, mas houve um procedimento. Hoje, eu não sinto que o presidente cuide dessa parte. Eu fiz um pedido de impeachment do ministro Toffoli, eu não tive apoio de ninguém. Entendeu? Então, assim, eu acredito só que tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não assustar num momento muito importante, que é um ano eleitoral, as pessoas que estão querendo se reaproximar. Porque o que eu acho é que esse concurso de quem é mais bolsonarista, que é o que está acontecendo, está afastando as pessoas. Mas e aí... hoje, da parte dos juristas, essa mesma força, por que não há hoje, por parte dos juristas, essa mesma força que houve quando foi para tirar Dilma? Por que não há essa mesma força? Estão todos realmente de joelho? Como é que é isso? Não, mas é porque é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Essa coisa de vocês acharem que o povo está com o presidente, o povo, não é verdade. É uma parte do povo. Muita gente está contra. É isso que vocês não estão conseguindo enxergar. Então não é hora de querer ganhar na força. É hora de cativar essas pessoas. Então a senhora está dizendo que há uma parte do povo que concorda com o que o STF está fazendo, é isso? Que acha isso legal, que acha isso feio. Eu não digo que haja uma parte do povo que concorde com o STF, mas tem uma parte muito grande que não concorda com o presidente, com o estilo dele. Muitas pessoas. É porque a gente tem que tirar um pouco o foco do presidente e colocar foco exatamente naquilo que está realmente prejudicando o Brasil, que não é o Bolsonaro. Entende? É isso que eu estou vendo na fala. Eu acho que a gente não vai chegar no... Deixa eu falar uma coisa do senhor. Peraí. Eu acho assim, só um minuto. Vocês já deram o ponto de vista de vocês, eu já dei o meu. Eu não vou mudar de ideia e vocês também não. O que eu acho é que essa resistência em entender que o olhar de vocês não é o único olhar, é que está, assim, vamos dizer, quando eu digo vocês, não são só vocês, é o entorno do presidente. É o que está colocando em risco essa eleição. Eu vou dar um exemplo, tá? A Tabata Amaral, que vinha brigando com os petistas, declarou voto no Lula. Eu fui olhar a manifestação dos petistas. Acolhimento, palminhas, parabenizações. O que vão falar se o Moro declarar voto no Bolsonaro? Traidor, interesseiro. Então, gente, desculpa, está faltando inteligência. Esse discurso de que, olha, o que a gente quer é isso, nós somos o povo, esse discurso não é real, vocês estão iludidos. Alguém tem que falar isso para vocês. Eu só me prejudico com isso. Mas isso não é real. É uma realidade, doutora Janaína. E a gente vem batendo nessa tecla, assim como a senhora, alguns poucos aqui no estado, o Dadá que falou agora há pouco, a gente bate nessa tecla e a gente é mal visto. Porque assim, não é, a gente tem que parar de olhar a política com romantismo. Tem que ser pragmático. A gente tem que olhar para o contexto que nós estamos desenhando no nosso país, olhando para o futuro e deixar o romantismo de lado. E a gente vê nas redes sociais, enquanto pessoal, inclusive aqui, o nosso irmão, o amiguinho está aqui, todo mundo aqui ama a senhora, tá, Janaína? Todo mundo. Isso aí se tudo ganhou, tá? Não pode ficar despreocupado. Mas há, sim, o descontentamento, porque há essa paixão. Né? Mas, gente, eu não vou iludir vocês. Eu não vou iludir. Eu vou votar no presidente. Eu não quero a esquerda de volta. Entendeu? Mesmo com a maldade que ele está fazendo comigo, de lançar o astronauta para me prejudicar, eu vou apoiá-lo, porque eu ponho o Brasil acima. Ele não está pondo, mas eu ponho o Brasil acima. Mas, assim, qualquer tentativa de ruptura, de tanque na rua, qualquer tentativa, eu não apoio.
mesmo criticando os absurdos do Supremo, as decisões, os inquéritos. Então, vocês têm que compreender que uma grande parcela que apoia não concorda com essa ideia, e uma enorme parcela que apoiou um dia ficou com medo e se afastou. Vocês têm que entender isso. Deputada, indo para o sentido jurídico, que é a dúvida talvez aqui do nosso amigo, assim como foi no impeachment, a senhora acredita que é possível construir juridicamente, porque assim, a gente entende, assim, pelo menos dentro da sociedade, que temos um problema lá com o ministro Alexandre de Moraes, que toma algumas decisões que são, pelo menos ao nosso ver, assim, de uma certa maneira, fora da Constituição, está andando fora da curva, né? Sei que é um assunto muito sensível para uma parlamentar tratar, a gente sabe que a senhora não pode explanar abertamente sobre o sentimento, não sei também, estou falando aqui por mim, mas é nesse sentido. No sentido jurídico, será que é possível, mesmo que seja essa pequena parcela da sociedade, indo para a rua, de forma ordeira, mas solicitando isso, construir alguma coisa de forma jurídica que possa atender o anseio da sociedade, que a gente sabe, 2 milhões, 3 milhões vão para a rua, mas isso representa também uma parcela da sociedade. E foram 57 milhões de votos que, acredito, e uma parte se perdeu, mas era uma parte ainda muito grande se mantém. Né? A senhora acha que é possível, juridicamente, construir algo como a senhora fez com a ex-presidente Dilma, que fez um bem danado para o Brasil? Fazer também... Então, vamos lá. Eu entendo que neste momento, num período eleitoral, não tem o que fazer, a não ser aguardar as eleições, cada um fazer a apresentação das suas propostas e enfrentar o processo. Então, fica criando uma expectativa que não tem como ser atendida. Neste momento, eu não vejo o que fazer. Não tem o que fazer, até mesmo por conta deste momento. É um momento realmente muito delicado. Qualquer um que faça qualquer coisa agora, vai parecer que quer aparecer, vai parecer que quer voto, entendeu? Que está com interesse. Não é o momento. O momento é de pacificar, apresentar propostas, entendeu? E unir as pessoas. Porque hoje o presidente não tem os 57 milhões de votos que ele teve em 2018. Eu falo isso com tranquilidade. Então, ou os apoiadores dele começam a ter um pouco de humildade para ir buscar esse apoio, ou ele vai perder e não vai ser por fraude. A senhora acredita que em um cenário, ele é hipotético, mas ele é real, assim, o Lula ganhou. Vamos lá, Deus nos livre disso, né? Mas o Lula ganhou. Não, se ele ganhar, né? Ele ganhando, como que a senhora enxerga o cenário dentro deste contexto? Porque a gente sabe que algumas pessoas não vão gostar disso, né? Mas assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, eleição. Algumas pessoas têm a crença de fraude, pode acontecer a fraude, e se o Lula ganhou, ganhou por fraude. Mas a gente... É que assim, eu acho que se está perdendo muito tempo com esse discurso e deixando de buscar apoio. Esse discurso não agrega, ele afasta. Entendeu? Se o Bolsonaro ganhar, ótimo. Se o Lula ganhar, não é um resultado que eu goste, mas ele vai assumir o poder, entendeu? Porque, assim, eu não vou compactuar com nada que seja por outro caminho, que não a Constituição, que não a legislação. Então, tem que tirar essa ideia da cabeça. Tem que buscar apoio para eleger o presidente. E não ficar achando que se o Lula ganhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem por onde. Mas aí eu digo, nesse contexto hipotético dele ganhando, essa questão jurídica. Porque agora, no momento eleitoral, a gente sabe que não tem condição. Mas, Lula, dá para avançar alguma coisa desse tipo? Vai ter que avaliar como é que vão ser os números, se eventualmente quiser questionar. Isso aí tem todo o processo eleitoral para isso. Agora, o que eu acho que é melhor, neste momento, é garantir um Congresso independente, um Congresso forte, um Congresso que defenda as pautas, assim chamadas conservadoras, como eu falei no início, independentemente de quem seja o presidente. Porque o presidente Bolsonaro está querendo montar um Congresso para ele, pensando que ele vai ser eleito, mas pode não ser. Então, ele tem que montar um Congresso forte para qualquer presidente, entendem? Ele montar não, né? Tem que permitir que as pessoas concorram.
Por isso também, então, torna-se importantíssimas as eleições em cada estado, né? Até tanto mesmo... Sim, lógico, primordial. Primordial. Passa por isso. Isso. Agora, amigos, eu vou ter que encerrar com vocês. Que Deus abençoe a senhora. Que a senhora possa vocês também. Eu peço desculpas. Eu falo para o bem. Eu não quero ninguém sendo iludido com algo que não pode ser entregue, entendeu? E eu sei que eu perco muito com isso, né? De colocar as pessoas com o pé no chão, um pouco de jogar um balde de água fria. Mas eu sempre fiz esse papel e eu acho que ele é o meu papel, entendeu? Então, assim, vocês querem ajudar o país, querem ajudar o presidente, vão conquistar apoio, vão bater na porta do vizinho que está em dúvida, que não sabe se vai anular, que acha que vai abster. Aí vocês vão ajudar o país e vão ajudar o presidente. Deputada, o nosso agradecimento especial à senhora. Uma salva de palmas para a nossa deputada, nossa heroína, mulher. A gente agradece muito mais uma vez, tá? A disponibilidade da senhora e fica o convite para ser a madrinha aí do FAMPEC, para que essa informação possa alcançar outras pessoas em outros estados, em outros municípios, e aqui a gente está com um trabalho de formiguinha. É um processo que está iniciando, mas quem sabe que para o futuro a gente consiga formar uma geração que tenha realmente o sentimento e o pensamento de construir um país melhor para as próximas gerações. Deus abençoe. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bom de tudo. Obrigado. Tchau. Tchau. Desligou. Assim, gente. Não, aqui. Deixa eu falar uma coisa. Não,